Bem-vindos! Está começando mais um Pod 7. Olha, edição super especial porque nós estamos numa temporada falando sobre comunicação. E você chegou neste episódio, é o último. Eu perdi algum episódio. Volta lá, pega os 3 episódios e completa aqui com o de hoje, tá bom? Ou assiste, depois volta e assiste tudo de novo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender deste conteúdo que virou uma aula, ó. Cada semana uma aula que a gente está dando. É uma série, mas muito conteúdo especial. Maria, tudo bem? Tudo bem, Bispo. Que alegria estar aqui para encerrarmos a nossa série tão maravilhosa, que é a série de comunicação aqui no seu canal. Estou muito feliz. Campeões são finalizadores, né? Oh, é verdade. Nós estamos finalizando, mas quem está nos assistindo e finalizando, parabéns. Verdade, Você parabéns. assistiu os 4 episódios, aprendeu demais. Semana passada, a gente terminou aqui puxando o 4º episódio, falando de algo sobre DD. O que é DD mesmo, Maria? Pois é, vamos já começar respondendo essa pergunta. DD, dores e desejos. Eu costumo dividir assim aquele pilar que nós falamos, que é o do patos, as emoções, de tocar as emoções da nossa audiência quando vamos nos comunicar. DD, dores e desejos. Todo mundo tem angústias, na psicanálise é chamado de angústias e desejos, né? Os pilares. Tem angústias, questões ali que precisam resolver, e tem também os desejos, os sonhos. Então, quando queremos motivar equipes, devemos sempre nos lembrar de ver qual é o desejo da minha equipe. Lembra que a gente falou no episódio anterior? Eu preciso primeiro falar sobre o que é importante para a pessoa, se eu quero convencê-la. Muito bom. Para trazer para mim. Então, dores Volta e desejos. nesse episódio e assiste, porque Sim. foi legal essa parte quando você fala que como a gente motivar as equipes, primeiro mostrando o que é bom para ela. É, exatamente. Porque a maioria das pessoas, elas sempre querem colocar o que é bom para si. Para si. Aí a farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí não tem meritocracia, né? Mim. Você não investe na pessoa, ela não vê o que ela vai ganhar com aquilo. Mas a pessoa tem que ganhar alguma coisa, todo mundo está em busca de algo melhor. Sim, todas as nossas relações giram em torno do que nós oferecemos. E sabe, esse é um princípio, Bispo, que eu sigo como pessoa, assim, independente de... É claro, a gente comunica o que a gente é, mas não é nem só sobre comunicação isso aqui, né? É sobre o que a gente é. Quando a gente está no mundo, a gente está no mundo para amar a si mesmo e ao outro como a nós mesmos. Eu sempre falo lá em casa, que falo para minha filha, inclusive, né? Porque como educadora dela, eu preciso sempre trazer ali a palavra. E quando eu vou falar desse versículo, eu falo, filha, quando você vai amar alguém, você tem que amar como a você mesmo. O que significa isso? Significa que você se ama muito. Primeiro, você tem que se amar. Se você não se ama, você não ama o outro. Segundo, o outro você tem que amar como você ama você mesmo. Então, quando você vai se comunicar, por exemplo, nesse caso aqui da equipe, você não vai pensar só no seu resultado. Você não vai pensar só em você, porque você ama o outro como você ama a si mesmo. Então, você vai pensar que aquilo é bom para a pessoa. Ainda que seja uma correção, né? Porque você sabe que para o desenvolvimento pessoal dela, aquela correção, aquela direção que você vai dar, a gente já falou aqui sobre crítica, sugestão em vez de crítica, aquela sugestão que você vai dar, ela percebe, a pessoa percebe que você está preocupado com o desenvolvimento dela. Isso é perceptível no discurso, isso é perceptível no seu comportamento. No nosso comportamento, a gente transparece muito isso. Então, é mostrar que somos pessoas, aquilo que a gente falou, empáticas, que pensam no outro e sabe que, claro, quando o outro se desenvolve, quando o outro vai bem, eu também vou. É porque, claro, porque eu amo a mim mesmo também. Porque uma coisa não exclui a outra, né? Tem gente que fala assim, eu tô só pensando em você, nossa, como ele é bonzinho. Não é sobre ser o bonzinho, que essa narrativa ruim que se cria, né, em torno de ser bom. Não, é ser uma pessoa que, de fato, se preocupa em cumprir aquilo que Deus já nos direciona. De amar o outro e saber que sim, eu me beneficio com isso, claro. Porque eu também amo a mim mesmo. Muito bom, Maria. Então, o tema de hoje é estratégias de comunicação para motivar equipes. Mas antes... Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal do Rei do Salgado, que são nossos parceiros aqui, e o pessoal também da Miniso Parque Sul. Rei do Salgado é parceiro nosso aqui, antigo. Miniso tá desde o início com a gente. Quero mandar um abraço para esses empreendedores, para esses empresários que são parceiros aqui do nosso Pod 7. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Tem parceiro da Maria? Tem parceiro meu, sim. Tem a Masterway Suplementos, que a pessoa consegue comprar, todo mundo que está aqui consegue comprar os suplementos de que precisa com desconto, digitando lá Maria Queiroga, tudo em letra maiúscula. Então, já falei várias vezes e vou ressaltar novamente. A Masterway tem os melhores suplementos. Eu uso só a Masterway e a creatina, que é a mais famosa, a queridinha do Brasil. E tem também o Instituto Velos para cuidar de você, da sua beleza, para cuidar do seu cabelo, com os melhores produtos hoje. É cosméticos, é maravilhoso, Bispo. Fica então, em Volta Redonda. O cupom de desconto lá na Masterway. Nas suas redes sociais. E chora um desconto também lá no Instituto Velos, falando que veio daqui, porque tem certeza de que eles vão oferecer. Vai acontecer lá. Maria, vamos encerrar essa série incrível de 4 episódios. Hoje o último episódio. A gente já começou a falar um pouquinho da semana passada. Estratégia de comunicação para motivar a equipe. Como manter uma equipe motivada. Qual é a estratégia principal que você pode deixar pra gente? Ou as estratégias principais? Boa. Para começo de conversa, empolgação. Gostei. Entusiasmo. Então, um líder que não demonstra na sua comunicação que ele está entusiasmado, que ele tem sonhos, que ele tem visões, que ele tem projetos de crescimento para a empresa, se ele não faz isso, ele não motiva. Então, se eu estou numa empresa que tem visão de crescimento, que eu sei que eu vou me beneficiar estando ali, que eu vou crescer junto, só aí já me motiva. Então, ele tem que ter isso já com ele no seu discurso, no seu exemplo, no que ele mostra. Então, precisa mostrar a visão da empresa, mostrar ali o que a empresa pode oferecer a nível no que diz respeito ao crescimento daquele funcionário, daquela equipe ali dentro, junto com o crescimento dessa empresa. Então, esse é o primeiro ponto, o entusiasmo, a visão de crescimento, de romper limites, como a gente sempre fala na nossa igreja, porque aí a pessoa sabe que ela vai crescer junto. Então, nada melhor do que aí. Esse é um ponto de tocar no que a gente falou, DD. O ponto mais importante que são os desejos. Qual é o desejo que o ser humano tem, que essa equipe tem? De crescer. Não quer parar de crescer. Ninguém quer parar de crescer, não é? Normalmente. Então, se eu mostro que a empresa, eu mostro o entusiasmo de que eu sou um líder preocupado em crescimento, em oferecer o melhor para a minha equipe, para crescer junto com a empresa, eu automaticamente já consigo fazer com que, todas as vezes que eu fizer um pedido, eu consigo ter a resposta mais positiva dessa equipe. Então, esse é o primeiro ponto. Aí é legal também, dentro dessa motivação, desse entusiasmo, mostrar um plano de carreira. Falar, olha, claro, aqui você vai pá. E deixar muito claro, né, Bispo? Porque hoje a gente vê no meio corporativo uma grande dificuldade que empresas enfrentam por perderem, inclusive saíram pesquisas sobre isso, de porque a gente tem um aumento de pedidos de demissão tão grande que saiu, se eu não me engano, numa pesquisa publicada pela Forbes. Depois a gente pode consultar, inclusive colocar o link aqui para o pessoal. Que nunca se teve tanto pedido de demissão. As pessoas estão saindo de lugares assim, tá insatisfeito, já tá indo embora. Não é como antigamente mais. Então a gente está vendo muito isso no crescimento. E o que eu percebo no meio corporativo? Falta de clareza com relação ao que a pessoa consegue acessar, o que a pessoa vai conseguir conquistar. Não estamos mais. O meio corporativo precisa entender isso. Lidando com uma geração que se conforma em ser promovido quando der. Quando que vai ser a minha promoção? Quando que eu vou ter como vai ser meu plano de carreira? Vamos ver, de acordo com o meu resultado aí. É algo muito subjetivo, sabe? É subjetivo. Muito subjetivo. Antes era muito subjetivo. Agora não. Não. Então o líder precisa o quê? O empresário precisa ter noção disso. Eu preciso ser muito claro. Esse é o passo para você alcançar esse patamar na empresa. É aqui que você vai. Esse é o caminho, essa direção. Precisa ser claro na comunicação, precisa falar. Inclusive, precisa se falar disso com mais propriedade, com mais facilidade. Por quê? Porque parece um tabu, parece um assunto difícil de ser tratado em reuniões, no meio corporativo, parece ser um assunto assim, será que eu falo de promoção? Será que eu falo de plano de carreira? Tem que ser falado. Que incomoda, às vezes, o outro. Será que todo mundo vai... Aí cria-se aquele grupo no WhatsApp, cria-se aquele grupo no WhatsApp, né, Bispo? As empresas fazem os funcionários, o grupo paralelo. Os funcionários criam para falar mal do chefe. Aí segue aqui também um direcionamento muito importante, eu fiz outro dia um vídeo sobre isso, que é o seguinte, chefes, o senhor falou também sobre isso, né? Saiam da posição de chefe para líder. E assuma como líder o seguinte, a posição de diretor em vez de ditador. Muito bom. Porque se você é um cara que está ali
como um ditador, sabe? Pegando no pé, falando mal, criticando, dando a ordem. Não, a equipe só funciona sob pressão. Olha, hoje as coisas não estão muito por aí, não. Assim. Sob pressão, mas às vezes é necessário. Mas... Ser um pouquinho mais, né? Puxar a rédea um pouquinho, claro. Tá? Então, eu, como líder, sei disso. Colocar uma meritocracia, o cara que atingir meta vai ganhar uma viagem. Mas essas coisas faz parte. Faz parte, não tem jeito. Então, tem que alcançar isso, tem que ser, eu costumo dizer, tem que ser autoridade e não autoritário. Porque ninguém quer alguém autoritário, alguém que, sabe, que fere ali a pessoa com críticas, a gente falou tanto sobre isso aqui, mas sim alguém que dê a direção, que, olha, chame a atenção quando necessário, é claro. Não estou sendo aqui aquela pessoa que vai falar que eu falo mansinho toda vez. Eu, pelo menos, não sou assim. É claro que às vezes, olha, isso aqui, vamos lá, vamos corrigir. Mas tem sempre de colocar-se no lugar de diretor. Eu falo diretor aqui até trazendo uma analogia com o cinema. O que o diretor faz? Ele dirige a cena. Então vai por esse caminho. Ele pega um roteiro, vamos seguir esse roteiro desse jeito aqui. Então vou fazer a cena acontecer dessa maneira. Então pega ali e mostra já o caminho. O líder tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que apontar a direção para aquela pessoa e ela entende que, tudo bem, ele não gostou do que estava sendo feito, mas já me deu um norte. Eu sou bem direcionada aqui dentro. Então, tá tudo certo. E falar de forma muito clara, sabe? Isso que eu acabei de citar agora. Motivar a equipe é falar de forma muito clara os próximos passos, os próximos degraus que esse funcionário pode conquistar dentro da empresa. Então, tem que ter essa facilidade de falar sobre isso. Acho que um grande problema assim, que a gente vê em líderes hoje talvez corrigir publicamente e se tiver que elogiar, às vezes, fazer no privado. Amo isso. E isso é o contrário, né? Elogie em público e chame atenção no particular. E aí a pessoa, ela não... Porque o líder, eu penso assim, que o líder ele não pode ter medo de elogiar aquele que tem bom resultado, porque o outro que não tem vai ficar... Não pode. Porque aí ele vai nivelar todo mundo. E eu acho que não existe nivelamento quando se trata de uma empresa, né? Uhum. Acho que tem uns que se destacam, outros que vão melhores. Pode oscilar, um mês um vai melhor, o outro às vezes está com um problema familiar e cai. Mas eu acho que quem dá melhor resultado precisa de uma exposição melhor, sim, um elogio. Eu acho que isso ajuda muito, né? E também eu sempre me pergunto, adorei essa sua colocação, Bispo, porque eu sempre falo, qual é o medo que as pessoas têm de elogiar em público? Por que né, o líder, ali, no caso, a gente está falando aqui de uma empresa, pode ser um ministério também, enfim, com o contexto que quem está nos assistindo quiser colocar, qual o problema em elogiar em público? O que faria de mal? O que seria ruim? Nada. Mas tem alguns problemas. Então, por exemplo, se a pessoa está com o rabo preso, sabe aquela pessoa falsa? Uhum. Fala mal por trás, fala bem de você aqui. Não, Bispo, eu gosto muito aqui do seu trabalho. Maravilhoso o seu trabalho. Mas por trás está falando outra coisa. Aí, quando chegar no meio do público, essa pessoa não vai te elogiar. Porque se por trás ela falou mal de você, como é que ela fica na foto se ela agora te elogiar em público? Isso aí. Ela mostra que é falsa. Uhum. Isso é um índice de falsidade, sabe? Não elogiar em público é um índice. É um índice, não significa que. Então a gente tem que saber a diferença também. Outro índice é o seguinte: se eu não elogio, eu quero me mostrar superior a você. Não, mas... aquele orgulho, sabe? Aí o orgulho ruim. Vou levantar a pessoa. Vamos levantar muito a pessoa. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta sempre de diminuir o outro porque é orgulhoso. Aí são questões que a pessoa precisa corrigir dentro de si mesmos, né? É aquilo. Comunicação é o que tem dentro. A gente comunica o que a gente é. Então, se ela percebe isso, eu vejo que se o líder, o empresário, enfim, percebe isso, ele precisa se corrigir dentro de si mesmo. Buscar ali uma autoavaliação, um desenvolvimento, né, do seu modo de pensar, de ver a vida, se desenvolver como pessoa, para então começar a mudar a comunicação. E aí eu tenho certeza de que a pessoa tendo essa consciência, ela vai começar a entender que ela pode elogiar, que ela não perde com isso, que ela não está competindo. E também, se for problema de falsidade, ela precisa se corrigir, obviamente, nesse sentido. Agora, só para finalizar, o que o senhor falou sobre a crítica em público é a mesma coisa. Se eu critico em público, eu estou querendo me mostrar superior. Estou querendo, sabe, passar por cima do outro. É aquilo. Tem pessoas que, infelizmente, precisam pisar no outro para se sentirem superiores. Para crescer. Para crescer.
Isso aí é péssimo. Tem que ser corrigido por dentro. Porque a crítica faz isso. Quando você critica, quando você, na verdade, crítica a gente já viu que não faz, mas quando você quer dar uma sugestão, ó, faz assim que é melhor, você está querendo se mostrar para os outros que você que está dando. Faça isso em privado. Eu concordo com o senhor, que é o caminho Tem ideal. alguma uma escada de sucesso para você trabalhar a sua equipe assim? O que eu faço primeiro? Sabe? Para motivar a minha equipe. Qual é a primeira coisa? Você falou, elogiar e tal, mas tem tipo uma escada de sucesso, uma ordem para fazer ou não? Olha, uma ordem, eu particularmente, como líder, eu Para a gente não entender, sei. para a gente entender, assim, explicar, por exemplo, No discurso, o no senhor discurso, na diz? comunicação, eu tenho que treinar uma equipe. Como a Maria faria hoje para motivar a sua equipe? Para trabalhar essa motivação na parte, no que diz respeito a comunicar isso para a equipe. Primeiro ponto, Isso. a gente falou aqui, que é mostrar o entusiasmo. Mostrar esse entusiasmo, mostrar para onde a empresa está indo, comunicar, deixar tudo de maneira muito clara. A gente falou isso aqui também, sobre aonde essa equipe pode chegar, os planos que a gente tem. E aí entra um ponto muito interessante que eu penso que é o seguinte: entender as dores. Lembra que a gente falou sobre dores e Uhum. desejos? Porque quando eu falo aqui sobre motivar a equipe, sobre mostrar onde estamos indo, onde a pessoa pode chegar, eu estou falando sobre os desejos, sobre os sonhos das pessoas ali dentro. Mas a gente tem também de saber as dores. Então eu acredito que no dia a dia, eu não sei se é degrau, sabe? Mas eu vejo que no processo de comunicação ali, que é diário, é constante, do líder com a equipe, trabalhar muito também sobre as dores, entender que eu estou primeiro preocupado com essas dores e mostrar que eu posso resolver Você chegou por num meio da minha ponto, desculpa te comunicação. cortar, Maria, você chegou num ponto que eu estava provocando você para a Para gente chegar. entrar nisso. Você acha que uma estratégia eficaz de comunicação de um líder com sua equipe tem a ver com conhecer os seus sonhos e Isso. conhecer as suas dores? Sim. Um bom líder conhece dores e sonhos? Tem de conhecer. Porque se isso serve para toda. Excelente a sua pergunta, porque isso serve para tudo. A gente tem de deixar isso aqui para nossa audiência. Todas as vezes que vamos nos comunicar, precisamos ter consciência das angústias e dos desejos da audiência. Em qualquer situação. Se eu estou com meu marido conversando, eu sei quais são os sonhos dele. Então, é claro que, a depender do nível de intimidade que eu tenho com uma determinada audiência, eu vou saber mais ou menos sobre dores e desejos dela. Então, se eu falo, por exemplo, do meu marido, eu conheço a fundo. Ninguém tem mais intimidade com ele do que eu, que sou esposa dele. Então, eu conheço todos os desejos. Aliás, ninguém na Terra. Deus, muito mais até do que ele mesmo. Mas, assim, na Terra, eu sou a pessoa que mais conhece. Então, quando eu vou me comunicar com ele, essa comunicação é sempre muito, muito mais cirúrgica. Eu consigo mostrar para ele exatamente o que eu preciso. Então, é claro, uma comunicação ali. E aí a gente sabe, né, Bispo? Muitos casais não estão preocupados em, às vezes, conhecer essas dores, esses desejos do outro. Isso é um grave problema na comunicação. Então, às vezes, a gente vai falar de problemas, por exemplo, a gente sabe que hoje a maior índice de divórcios acontece. O índice de divórcios mostra pra gente que o maior problema é relacionado à comunicação ou financeiro. Sem falar, é claro, de violência doméstica, outros aspectos, como traição, adultério, mas, no geral, o que envolve ali uma separação já do casal, o que envolve problemas é muito relacionado a financeiro ou problemas de comunicação, e na maioria das vezes eu ouso dizer que é os dois juntos. Né? Então, quando é financeiro, tem comunicação Não também. tem diálogo, não Porque, se olha, comunica. se está com problema financeiro, vamos nos comunicar aqui. O que está acontecendo? Quais são as suas projeções de gastos? De entradas, gastos e entradas. Qual é o plano que a gente tem? Vamos traçar uma meta juntos. É comunicação, tá vendo? Até o financeiro é comunicação. Então, eu preciso conhecer. E aí, a falta de diálogo no casal faz com que eles, até mesmo sendo pessoas muito íntimas, que deveriam ser, né? Porque falta de comunicação, falta intimidade. Faz com que eles não tenham essa intimidade e não consigam ter esse acesso às dores do outro. Deixa eu entender quais são as suas dores para eu te ajudar. Porque quando a gente fala de conhecer as dores e os desejos da audiência, não é para manipular, a gente já falou isso aqui. É para eu ajudar. Dor, o que eu faço com a dor? Quando, por exemplo, tem um cliente que vem para mim, eu procuro saber quais são as angústias desse cliente, certo? Para quê? Para mostrar, para ver onde é que eu posso entrar, para ajudar. Então, eu conheço as dores para isso. E aí, no meu discurso, eu vou mostrar. Isso aqui se resolve dessa forma.
E os desejos, a mesma coisa, para ajudar a acelerar o processo para alcançar essa conquista. Então, por exemplo, eu como mentora de comunicação oratória faço isso. Então, vou acelerar o seu processo. Eu costumo dizer que eu fiz o processo mais longo para acelerar o das pessoas. O que é o mais longo? Eu estudei, fiz mestrado, pesquisa, tudo em comunicação para me tornar referência e poder acelerar o processo das pessoas com a comunicação persuasiva. E aí eu tenho de conhecer as dores e os desejos para mostrar o caminho para conseguir ali acessar com aquilo que eu tenho para oferecer. Perfeito, Maria. Nós estamos aqui encerrando nossa série, mas eu vou encaminhar para o final colocando um assunto bem legal. Porque o assunto hoje é estratégia de comunicação para motivar a equipe. Sim. Legal? Show. O maior estrategista e que motivou a equipe, montou a equipe, foi Jesus. Ah, sem dúvidas. Ele escolhe 12 pessoas sem aptidão, pessoas totalmente desistidas, pessoas problemáticas, com temperamentos desajustados, emoções desequilibradas. E ele pega esses 12 caras e esses caras transformam o mundo. É um exemplo do maior líder que já... O maior líder de toda a humanidade. De todos os tempos. Não tem como comparar. Maria, agora eu vou te pedir uma coisa assim... Difícil. Difícil, tô até tá? vendo já. Ó, já até imagino. Que faz uma análise. Meu Deus do céu. Faz uma análise pra gente. Você que é expert desta liderança comunicação de Jesus e a como ele abordava a Senhor, comunicação. olha a responsabilidade. Eu tenho um pouco assim, o meu achômetro, tá? Não profissionalmente. Mas eu acho que eu sei que o senhor tá pensando, mas vai dar uma... mas fala pra mim, qual é a análise que você faz da comunicação de Jesus com os seus discípulos? Parábolas. Linguagem de fácil acesso. Falava justamente o que o outro conseguiria entender. Ele era responsável, ele se responsabilizou por transmitir ao outro, aos seus 12, aquilo que eles precisavam saber. Então, eu vejo que na comunicação, na oratória, é claro que eu não vou falar aqui de tudo, porque realmente é uma responsabilidade. Jesus tinha o seu plano, mas a comunicação oratória são as parábolas, e falar por meio de parábolas. Sabe, Bispo, hoje, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, os maiores líderes são mestres também em contar histórias. Então, quando ele fala das parábolas, do reino dos céus, do semeador, gente, não tem como você não se encantar e não acessar. Agora, é claro que o amor... O amor tá completa, né? na comunicação dele o tempo inteiro. Ele usou até quando ia corrigir. Como ninguém o storytelling, né? Usou como ninguém o storytelling. Usou como ninguém. E eu acho que, para completar, Maria, eu acho que era o exemplo, né? Tudo que ele falava, ele fazia. Né? E outra coisa, para finalizar, Bispo, que eu prometi que traria nesse episódio, e aproveitando para falar de Jesus, é a lógica. O que é a lógica, que é o terceiro pilar da comunicação persuasiva? Que é o logos, né? A lógica é o fundamento de tudo. Então, por exemplo, quando você está numa palestra e traz um dado estatístico de uma pesquisa que você está apresentando ali uma ideia, e os dados, por exemplo, eu quero te convencer que andar de avião, meio de transporte, é mais seguro do que carro. O que eu faço para te convencer? Eu mostro para você que os dados, as estatísticas comprovam que você tem mais probabilidade de sofrer um acidente na estrada de carro do que de avião. E aí, com a lógica, você outorga. Então, a lógica faz isso, que ela carimba, ela chancela. Puf. Então, a gente já tem autoridade, lembra do ethos. Depois a gente vem trabalha nas emoções, porque a gente acessa a mente pelo coração. Depois a gente, chancela com a lógica. Isso é o processo completo da comunicação persuasiva. Que se não tem a lógica, lembra, a gente falou, é manipulação, aí é mentira. Que ela não tem a lógica. Jesus também. Jesus, ele tinha lógica em tudo que ele falava. Era verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele em si é a própria lógica. Ele em si já é a verdade. Então, veja, lógica que também é sinônimo de verdade. Então, tudo que ele falava é a verdade do céu. Ele é o verbo que encarnou. Então, tudo que ele falava tinha emoção, autoridade, porque ele era a autoridade. E, obviamente, ele sabia que tudo que ele fala, tudo que ele estava dizendo ali, comunicando, é a verdade. E outra, o conhecimento dele também é a lógica, né? Porque ele conhecia todas as escrituras, obviamente, porque é Jesus.
Então, nada como fechar com chave de ouro com esse exemplo. Maria, a gente podia abrir mais uma série com esse Não último, podia. já abria e já continuava mais um mês, né? É verdade. Maria, eu amei. Também. Deixa pro nossa audiência uma mensagem final. Claro. Primeiro, nada convence mais do que a verdade e a convicção. Ao falar com a sua audiência, tenha sempre em mente que você precisa falar com o coração e precisa saber falar com convicção. Se a sua verdade precisa ser comunicada, se é verdade o que você tem a dizer, seja convicto, seja enfático. Saiba modular a sua voz, trabalhe a habilidade de oratória, porque a gente sabe, os mentirosos, eles dominam a oratória. Você que está com a verdade em mãos, que tem um lindo produto para oferecer para o seu cliente, tem um lindo serviço para oferecer, tem uma mensagem maravilhosa para comunicar para o mundo. Saiba dizer isso com boas escolhas de palavras. Saiba fazer bom uso da sua voz. Saiba entender os mecanismos de que você precisa de oratória para se comunicar e atrair os olhares e os ouvidos para se tornar aí uma voz impossível de ser ignorada. E eu vou ter o prazer de te ajudar nesse processo, se você me acompanhar lá nas redes sociais, Maria Queiroga Oficial. Essa é a minha mensagem final para você. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, Bispo. Muito obrigada também. Maria, amei. Adorei, Maria. Olha, que muito obrigada. Prazer ter você aqui nessa série. 4 episódios. Quanto conhecimento as pessoas adquiriram. A sua fala, a sua oratória, a sua colocação. Foi tudo tão legal. Eu tenho acompanhado já há quase um ano, né, esse teu crescimento, ano, um pouco mais, e como é para nós uma alegria ver as coisas que Deus tem feito na sua vida, na vida do Felipe, da Helena, uma família tão especial, e profissionalmente, como você... Eu já falei isso para você há muito tempo, que você ia voar e ia alcançar lugares muito alto. Então eu vou aproveitar para esse episódio, então vai ter agora um final bem emotivo aqui da minha parte. Eu não posso deixar de agradecer, aproveitar esse momento, isso que o senhor falou agora, para dizer que a todos que estão nos ouvindo aqui, que a minha história, falei isso na Escola de Influência, o meu projeto de vida é um projeto vida. Amém. Tem muita relação com a nossa igreja, com o que Deus fez, ele quis fazer, levando minha família e eu para o Projeto Vida, e eu resumo isso da seguinte maneira, Bispo. Contei para o apóstolo no Instagram um dia desses, e vou contar aqui também. Meu marido e eu fomos de verdade direcionados por Deus a estar no Projeto Vida, onde ele queria fazer tudo que ele fez na nossa vida, inclusive na minha carreira. Olha, nós chegamos ao Projeto Vida no final da pandemia e começamos ali a ficar no ano da expansão, onde Deus expandiu os nossos horizontes, o meu conhecimento. 2 anos, né? Exatamente. Foi quando eu terminei o mestrado, ou seja, a expansão do meu conhecimento, carreira. A expansão também de tudo que aconteceu na nossa família, no nosso desenvolvimento pessoal mesmo, na nossa casa, sabe? E eu comecei a pensar, foi o ano, inclusive, que o Felipe me deu a ideia, vamos fazer aí o seu conteúdo ir para o mundo? Isso vai ser bênção para a nossa casa. Eu ouvi o meu marido. Depois veio o ano da influência, onde eu me tornei influenciadora. Onde eu tive um crescimento nas minhas redes sociais, até então começando a fazer uns vídeos ali com o Felipe na internet sobre o meu conhecimento que eu havia, né, desenvolvido em pesquisa, como eu disse. Eu fiz alguns vídeos e quando chegou no ano da influência, eu tive, Bispo, de 15 mil seguidores para hoje quase 500 mil de seguidores nas redes sociais. Um crescimento em um ano, as pessoas quase caem para trás quando eu conto. Então, aconteceu com muita oração, aconteceu que eu tenho certeza que foi de um jeito que Deus quis. Eu quero te tornar uma voz influente. E foi lá no Projeto Vida que eu recebi essa palavra. Vão procurar você, eu recebi essa palavra, do mundo inteiro como referência na sua área. É hora de você agora se tornar uma voz impossível de ser ignorada. Não foram essas palavras exatamente, eu transformei dessa maneira, que é o meu bordão, né? Uhum. Mas ali vão procurar pessoas de todo lugar vão te procurar. Eu disse amém. Eu coloquei a mão no coração e falei assim, amém, Senhor, porque eu tenho tanto para transformar a vida das pessoas. E isso foi no ano da influência, onde eu me tornei essa voz hoje que traz tanta transformação para a vida das pessoas. E agora, no ano da travessia, foi quando eu deixei cargo público para trás e atravessei de vez para o meu sonho, que era empreender, Bispo. Então, eu não posso deixar de ser grata aqui a tudo que eu me emociono falando,
a tudo que Deus fez pela minha vida e me colocou no lugar certo, me colocou ali no lugar onde Ele queria. Que toda igreja é o lugar certo, né, bispo? Mas Ele queria que a gente estivesse ali e fez dessa forma, com tanta simbologia linda, como eu disse aqui agora, por meio das palavras do ano profético, de cada ano profético. E ainda por cima, nos deu ali a direção para estar na rede do senhor e da pastora Osana. Quando eu conheci a pastora Osana, ela lembra, eu não tinha... Eu brinquei com ela, falei, pastora, ela fica me zoando, vocês ficam me zoando, né, que eu tô famosa. Eu falei, pastora, a gente se conheceu antes da fama, então aí, ó, então você já sabe que eu continuo a mesma pessoa, você é minha prova social. É verdade, Maria. Porque hoje o que eu prezo muito, sabe, bispo, é justamente isso, que é um elemento da comunicação aqui também. Há pessoas, e aí fica como mais uma mensagem final, há pessoas, e eu já vi, nesse mundão do digital principalmente, a gente vê pessoas que se transformam quando atravessam para um novo patamar, sabe? Daqui para cá, que eu costumo brincar, daqui para cá. E a comunicação muda, a pessoa muda. Eu costumo dizer que o dinheiro, o sucesso profissional na carreira, ele não muda a pessoa, ele, na verdade, só revela, sabe? E eu sou muito grata por ter conhecido vocês nesse período de transição da minha carreira e hoje continuar aqui no lugar onde Deus prosperou, onde Deus fez. Maria, é isso, é a sua simplicidade que vai te levar em lugares que você jamais imaginou. Amém. Você Continuar. só está começando. Amém. E não tenho dúvida que você vai chegar e realizar todos os sonhos que tem, todos os desejos, né, que tem no seu coração, porque só você sabe as dores que você já venceu. É verdade. Maria, amei. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho. Beijo no Felipe. Beijo na Helena. Beijo na galera toda. Deus abençoe. Sucesso em tudo que você colocar as mãos. Amém. Obrigado por essa série aqui comigo no Pod 7. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, bispo. Agradeço mesmo de todo o coração a oportunidade. Obrigada a todos. Amém. Gente, vou ficando por aqui. Se amou, eu amei. Não esqueça de compartilhar com alguém, maratonar. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe. Beijo no coração.